Dentro da botânica, nitidamente as briófitas representam uma transição do mundo aquático para o mundo terrestre. São seres que ainda compartilham características semelhantes às algas, mas são consideradas verdadeiras plantas. Hoje a gente vai falar do primeiro grupo vegetal, as briófitas, quem são, como se reproduzem e suas características gerais. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! A primeira coisa que a gente tem que saber a respeito de cada grupo vegetal é quem são os representantes principais. Então, olha só, as briófitas são representadas por musgos, hepáticas e os antóceros. Os musgos são com certeza os mais lembrados, são aqueles tapetinhos verdes que a gente tem em cima das cascas das árvores, em cima de uma pedra. Muito cuidado para não confundir o musgo com um líquen. O líquen também, às vezes, aparece em cima de casca de árvore, em cima de pedra, mas o líquen é uma associação simbiótica que a gente tem entre uma alga e um fungo. Não tem nada a ver com briófita, que é uma plantinha. As briófitas, os musgos, eles são felpudinhos, eles têm uma espécie de umas folhinhas e é bem fácil de identificar quando você já está com o olho razoavelmente treinado. As hepáticas e os antóceros são menos comuns, talvez você já tenha visto, talvez nunca tenha prestado atenção, mas são representantes também bem distinguíveis. Depois disso, pessoal, acho que a gente tem que ir para as características importantes desse grupo das briófitas e que, de certa forma, separam eles dos outros grupos. São aquelas características, digamos assim, que ajudam na classificação. A briófita é uma planta avascular. Aliás, é a única planta avascular. O que quer dizer isso, professor? Avascular é uma planta que não possui vasos condutores de seiva, nem de seiva elaborada, nem de seiva bruta. Só mas daí como é que ela faz para transportar nutrientes? Ela vai fazer isso por um processo de difusão, de célula em célula. Então, uma célula difunde água, ou por osmose, né? Ou uma difusão verdadeira de sais, ou uma difusão de carboidratos, tudo de célula em célula através de membranas plasmáticas. Entenda que esse processo difusório ele é um processo bastante lento e que impede que a planta seja muito grande. Imagine, por exemplo, pegar lá uma briófita, pega nutriente lá no solo e tem que mandar lá em cima para uma folha. Demoraria muito tempo. O fato da briófita ser uma planta avascular faz com que ela tenha uma limitação em seu crescimento. Ela é uma plantinha diminuta. Normalmente essas plantas não têm mais que 1 centímetro de tamanho. Até vamos colocar aqui, ó. Eu tenho um representante para vocês, uma briófita, um musgo, e o tamanho dele eu vou colocar aqui, ó, 1 centímetro. É uma planta avascular, beleza? Cuidado, ela tem tecidos já verdadeiros, isso distingue a briófita da alga, por exemplo. A alga não tem tecido, mas ela ainda não tem um tecido de condução de seiva realmente eficiente. Outra característica importante, essas plantas elas não têm caule, elas não têm raiz e elas não têm folha. Mas aí olha o desenho e pensa, professor, mas ó, eu estou vendo uma raiz aqui, eu estou vendo folhas e eu estou vendo caule. O que são essas estruturas? Elas são raízes falsas, caules falsos e folhas falsas. Por quê? Porque não tem vaso condutor de seiva. A raiz tem como função básica na planta absorver nutrientes e transportá-los pelos seus vasos condutores. Como não tem vaso condutor, essa raiz não tem função de absorver, ela não conduz nada. Então ela é uma raiz falsa, não existe raiz verdadeira em briófita. E essa raiz falsa, professor, tem nome? Tudo na biologia tem nome, então vamos lá. A raiz falsa a gente chama de rizóide. As folhas falsas, que também não têm vasos condutores de seiva, mas fazem fotossíntese, são chamadas de filóides. E o caule falso que você está enxergando ali, que também não conduz seiva, é um cauloide. Se você percebeu, acima do nosso musgo tem uma coisa, uma projeção ali. A gente vai entender como isso se forma, mas vamos já tratar das partes dessa estrutura que a gente tem acima do musgo em si. Você tem uma haste, então coloca aí, ó, haste. Nós temos uma cápsula, dentro dessa cápsula mais tarde a gente vai ver que se formam esporos, que são importantes no processo reprodutivo. Então aqui você tem cápsula. E protegendo essa cápsula, nós temos uma estrutura, um capuzinho ali na frente, uma camisinha, que a gente chama de calíptra. Beleza.
Essa é a estrutura geral, essas são as características mais importantes dentro do grupo das briófitas. Depois, depois a gente tem que entender a reprodução desses seres, porque a reprodução explica como o ser vive de fato. A gente entende como que ele se desenvolve, a gente entende como ele chega a certos estágios do seu desenvolvimento e se reproduz. Então, o ciclo de vida de um ser é muito importante. Para você compreender esse ciclo, eu acho que é legal você relembrar uma coisa a respeito de botânica. Nas plantas, a gente tem uma alternância de gerações. Existe uma fase chamada de gametófito, que produz gametas, e uma fase chamada de esporófito, que produz esporos. Isso ocorre em todas as plantas, seja ela angiosperma, gimnosperma, pteridófita e também nas briófitas. O legal de estudar as briófitas é que dá para ver muito bem essa alternância de gerações. Diferente, por exemplo, quando você olha uma árvore, angiosperma, você não consegue entender direito o que é essa alternância. Aqui a gente vai mostrar como que funciona essa alternância de gerações de verdade. Então eu desenhei para vocês 2 musgos aqui, para compreender o ciclo de vida, 2 musgos. Esses musgos eles podem ou se desenvolver como um musgo masculino ou como um musgo feminino. Quer dizer, professor, que tem musgo e que tem musga. Isso mesmo, tem o musgo e tem a musga, o masculino e o feminino. O que acontece? Essas estruturas aqui são estruturas produtoras de gametas. Então a gente chama elas de gametófito. Gametófito masculino, gametófito feminino. Elas produzem gametas. Quando, prof? Quando a gente tem uma situação especial, uma situação de chuva. Lembrem que essas plantas elas ficam sobre pedras, lembrem que essas plantas ficam em cima de troncos de árvore e são plantas realmente diminutas. Toda vez que chove, elas vão ser encobertas por água e nesse momento ela começa a liberar gametas. Por que ela precisa dessa água para liberar gameta, prof? Porque ela tem ainda uma proximidade muito grande com as algas, que é o grupo antecessor. Lembre-se que todo o processo evolutivo ele tem transições. As briófitas são transições. Então ela ainda depende muito da água para poder sobreviver, especialmente quando está se reproduzindo. Então a gente vai ter aqui 2 musgos, choveu, encobriu as plantinhas com água, elas vão começar a liberar gametas. E aí esses gametas são liberados em estruturas apicais, aqui na pontinha do musgo. E a gente tem 2 estruturas diferentes. Eu dei um zoom aqui para vocês na estrutura reprodutiva masculina. Essa estrutura, que eu desenhei como se fosse um vasinho aqui, se chama anterídeo. E de dentro do anterídeo vão sair gametas masculinos, que eu coloquei aqui para vocês e dei um zoom aqui em cima. E esses gametas masculinos são gametas com 2 rabinhos, como se fosse um espermatozoide, mas com 2 flagelos. A gente chama ele de anterozoide. Então, de dentro do anterídeo, que fica no ápice do gametófito masculino, a gente vai ter a liberação de gametas masculinos, que nada mais são do que os anterozoides. Os anterozoides pela água vão nadando, nadando. Imagine, é por isso que ele precisa de água, né? Não tem como ele voar até a outra planta. Então ele vai nadando, 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 nadando. Pimba, chegou lá na musga. Lá na musga nós temos uma estrutura reprodutiva um pouco maior, chamada de arquegônio, e dentro desse arquegônio o gameta feminino, que a gente chama de oosfera. A oosfera não se desloca, ela só fica esperando os anterozoides chegarem. Choveu, os anterozoides se deslocam, pá, fecundam a oosfera. E aí começam as coisas a acontecer. No momento que chove, a gente propicia a fecundação. O anterozoide penetrou no arquegônio, fecundou a oosfera. Vamos colocar aqui, Rolou uma fecundação. A oosfera, após ser fecundada, começa a se desenvolver. E aí começa a formar aquela haste que a gente tinha desenhado antes, aquela cápsula, aquele calíptera. Então, a partir da oosfera fecundada, que a gente vai ter o desenvolvimento dessa estrutura que mais tarde vai liberar esporos. Guarda aí. As estruturas que produziam gametas, a gente chamava de gametófito. A estrutura que está liberando agora esporos, a gente chama de esporófito. O esporófito é proveniente da fecundação. Rolou fecundação, desenvolveu o esporófito. Lá dentro da cápsula se formam esporos. Quando os esporos estão em número suficiente e maduros, a gente vai ter um rompimento da cápsula, ela vai se abrir, primeiro a calíptera, que é aquele capuzinho vai descer, a cápsula vai se abrir e os esporos vão ser liberados ao ar, ao vento. Então eles são dispersos pelo vento. Os esporos saem aí voando e caem em algum substrato que tem um pouco de umidade. Que substrato é esse?
O tronco de uma árvore, uma pedra, às vezes o solo também. Então os esporos caem num local propício e germinam, formando uma estrutura denominada de protonema. O que é o protonema? É o gametófito, mas baby. O gametófito ainda é imaturo, pequenininho, no início do desenvolvimento. Então, olha só, os gametas que você estava vendo fecundaram. Esporo não fecunda nada, esporo germina. Então, vamos anotar aqui, ó. Rolou uma germinação. Então, você viu os gametas se fecundando. A partir desse processo de fecundação, formamos um esporófito. O esporófito forma esporos que saem pelo vento, caem em algum local e vão formar o protonema por um processo de germinação. Esse protonema se desenvolve ou em gametófito feminino ou em gametófito masculino, fechando o nosso ciclo. Prof, acabou? Calma, tem mais coisa importante aí. Você vai guardar que isso serve para aula de briófita, para pteridófita, ou qualquer aula de botânica. Sempre, gente, sempre, 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 nunca varia. Gametas e esporos são sempre estruturas haploides. O que é uma estrutura haploide? É uma estrutura que lá dentro das suas células carrega apenas um lote cromossômico. Você, por exemplo, que está assistindo essa aula, você é diploide, porque você recebeu um lote cromossômico via espermatozoide do seu pai e um lote cromossômico via óvulo lá da sua mãe, ovócito, na verdade, via mãe. Então, juntou esses dois lotes cromossômicos, formou uma estrutura diploide. Gameta e esporo, sempre haploide. Então, vamos colocar aqui, ó. Anterozoide é N, oosfera, N também. E o esporo, prof? Também N, é o símbolo do haploide. Detalhe, o anterozoide se junta com a oosfera, processo que a gente chama de fecundação. Agora você tem um lote aqui, outro lote aqui. Fecundou? 2 lotes. Após a fecundação, quem é que vai se formar? Quem é que se forma a partir da oosfera fecundada? O esporófito. Portanto, o esporófito nada mais é do que uma estrutura diploide. Que legal, professor, entendi. E o resto? O esporo, quando germina, ele forma o protonema, mas o processo de germinação não altera o número cromossômico, mantém-se o mesmo. Então, esporos vão germinar, o protonema vai ser haploide. O protonema se desenvolve em gametófito masculino, haploide, ou gametófito feminino, igualmente haploide. Não mudou nada. Agora tem um último detalhe para depois a gente fazer as considerações finais a respeito dessa aula. Preste atenção. Eu tenho gametófito haploide e esse gametófito formou gametas haploides de N para N. Esse processo de formação de gametas vai ser uma mitose ou uma meiose? Lembra aí, se você já estudou mitose e meiose, a mitose é um processo equacional. Equacional é porque mantém igual o número cromossômico. Era N, manteve-se N. Aqui você tem uma mitose. Agora, o esporófito é 2N. Se ele é 2N e formou esporo N, diminuiu o número cromossômico ao meio. Portanto, você tem aqui uma meiose. Deu para entender? Susse, né? Espero que esse ciclo tenha ficado claro na sua cabeça. Para a gente finalizar, 2 pontos importantes a serem anotados. Primeiro, eu coloquei 2 asteriscos lá. Não esquece, por favor, que briófitas, embora sejam seres terrestres, dependem da água, especialmente para o processo de fecundação. Então, coloca aí, ó. Tá? Então, ele depende da água para o processo de fecundação. Segunda característica importante. Qual das duas fases, gametófito ou esporófito, é a fase duradoura, a fase permanente, a fase que está sempre lá? Tempo para pensar. Gente, o gametófito está sempre lá. Quando chove, quando a gente tem uma situação propícia, aí formamos esporófitos. Senão, não. A fase duradoura de uma briófita é o gametófito. Anota. Gametófito duradouro. Beleza?
Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido bem essa aula sobre briófitas. Por favor, não deixem de se inscrever no canal, dar o like no nosso vídeo e, por favor, se tiver alguma dúvida, uma sugestão, deixe aí nos comentários. Um grande abraço a todos vocês, a gente se vê no próximo. Tchau!